Olá pessoal, começamos aqui com mais um episódio do KVMcast. Essa é a nossa segunda temporada. Já tivemos um episódio gravado na sala da Shure, aqui em São Paulo. Foi gravado com alguns profissionais aí da KVM, da Shure e profissional de mercado. Já já isso vai estar no nosso canal para vocês acompanharem. Então hoje, indo para o nosso segundo, eu comentei no episódio, talvez o quarto, quinto, que a gente recebeu a LG, que tinha papo lá com o Leandro e com o Alexandre por uns 3, 4 dias. Então, acho que para corroborar com isso, eu estou trazendo de volta aqui o pessoal da LG, mas hoje num modelo diferente. A gente está fazendo aqui uma espécie de um tripé de vendas, então juntando um integrador, que seria a KVM, que eu represento, um distribuidor, que seria a Agis com o PH, e a LG novamente com o Leandro, para a gente falar um pouquinho de como é que funciona esse projeto, usando os 3 pilares, e no final a gente comentando de um grande projeto aí que foi entregue por essas 3 empresas, agora no final do ano, começo de 2023. Legal? Então, acho que como é um convidado que está aqui conosco pela primeira vez, eu vou apresentar o PH, peço para que ele se apresente, comente um pouquinho sobre a empresa, sobre a Agis. Olá, Paulo Henrique da Agis, eu tenho acho que 23 anos já de Agis, acho que eu conseguiria ficar aqui mais algumas horas falando da minha experiência dentro do distribuidor. Obrigado pelo convite e vou falar aqui um pouquinho da Agis. A Agis tem 30 anos, ela é cofundadora da Bradist, tá? Nosso presidente é o presidente da Bradist hoje. A gente tem 30 anos de mercado e 16 anos de distribuição de tecnologia de displays. Legal. Obrigado, PH. Acho que o prazer é nosso de contar com a tua participação aqui. E alguém que já é da casa aqui, o Leandro Nascimento, então está conosco novamente para falar um pouco dessa relação aí com distribuidores, com integradores. Acho que a gente entra um pouco mais hoje no detalhe do projeto, das entregas. Valeu. Obrigado, Cláudio. Obrigado aí, PH, pela presença, tudo. É muito legal estar aqui com vocês, porque é uma coisa diferente que a gente leva para o mercado, né? Falar daquilo que é o nosso dia a dia. E é o nosso dia a dia da LG, principalmente do segmento profissional. Todo mundo conhece a LG de TVs, aparelhos de som, mas tem uma área profissional da LG que é aquela que atende com tecnologia aos integradores, como a KVM, e tem como parceiros distribuidores como a Agis. E esses 3 pilares aqui, essas 3 empresas, elas são responsáveis por fornecer algumas soluções que estão dentro das corporações, que estão nas lojas de varejo, e que está aí no dia a dia da pessoa, impactando elas da melhor maneira possível. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Legal. Prazer recebê-los aqui. E então, vamos direto ao assunto aí. Eu acho que para contextualizar, então, obviamente que eu vou fazer aqui 2 papéis. Hoje eu vou fazer o papel do integrador também. Eu acho que para contextualizar esse processo de vendas, a gente tem aqui hoje, óbvio que isso tem casos que varia, mas no geral, o que seria mais normal, o integrador tem hoje uma equipe de vendas, uma equipe que está lá até que capilarizam muito mais aí a questão do fabricante, do distribuidor, mas que consegue ter aí uma participação, uma atuação em vários clientes ao mesmo tempo. Então, no geral, ele vai lá, recebe uma oportunidade, traz para dentro de casa, se entende essa oportunidade junto com pré-vendas, com engenharia, e depois a gente parte para um desenho de uma solução, muitas vezes aí a 4, 6 mãos, com o distribuidor, com o fabricante, para oferecer uma proposta, para negociar e para depois, enfim, implantar e seguir com pós-venda, que a gente também vai comentar aqui. Esse é mais ou menos o papel hoje de um integrador em condições normais. Aí eu queria que vocês detalhassem um pouquinho o papel aí do fabricante, o papel do distribuidor nesse processo. Acho que mantendo a ordem, a gente passa a palavra para o PH para ele comentar até o que a Agis faz. A princípio parece simples, o corriqueiro, a gente fala, é um distribuidor, mas eu acho que tem uma série de atividades, de recursos que tem por trás disso. Então eu queria que você detalhasse isso e onde que vocês entram aí nesse processo de vendas. Perfeito. O distribuidor, ele é hoje estoque, logística e crédito, né? É o modelo raiz, vamos dizer assim. Brasil, a gente atua muito forte dessa maneira, mas um pouco diferenciado é a questão da proximidade com os integradores, né? Hoje, um projeto de sucesso, ele começa com o integrador trazendo a demanda do cliente dele, do cliente final, para dentro do distribuidor, que ele definiu como o melhor parceiro, o distribuidor que tenha o produto em estoque, que tenha o conhecimento dessa tecnologia que ele está apresentando o projeto, e a confiança.
tá? É confiança de entregar, é confiança da consultoria do melhor produto, consultoria do melhor modelo econômico, né? A melhor maneira de parcelamento financeiro para o cliente dele. E entrando o fabricante, né? O distribuidor sempre é muito apoiado pelo fabricante, ele passa mais essa garantia de um projeto bem executado. Tá? Então é feito, como você mesmo disse, é feito muitas vezes a 6 mãos. Né? É o integrador, o distribuidor e o fabricante. Legal. E aí, Leandro, e o fabricante, onde que ele entra Então, nessa? A gente sabe aí a importância, mas é bom ouvir da tua não, boca. é sempre interessante comentar, né? Porque todo fabricante ele desenvolve produto, ele pensa no mercado, ele pensa no que o cliente quer receber e tenta adequar, tenta acertar o produto o mais preciso para o cliente. Mas é muito engraçado, porque sem um integrador, pelo menos na área profissional, você não consegue entregar a solução completa. Então a LG, muito famosa já por fabricar telas, e aqui nós estamos falando especificamente em painel de LED, mas se não tiver ninguém para instalar esse painel, a gente não é nada. E se também não tiver ninguém para fazer o projeto para o cliente, para desenhar essa solução, a gente também acaba não cumprindo com a necessidade do cliente. E tem algumas coisas por detrás e que estão no backstage, como a área de distribuição, que acaba dando um suporte para que tudo isso possa funcionar. E que para que o integrador possa projetar dentro das necessidades corretamente e o fabricante possa disponibilizar o produto. E aí vem esse background da Agis, que te dá, teoricamente, a prateleira do produto, que te dá o produto disponível ao mercado, com todas essas facilidades que o cliente pode vir a utilizar com eles. Isso é muito interessante. Sem esses 3 pilares, a gente não consegue colocar o projeto de pé. Muito provavelmente, o banco, a loja de varejo, até um pequeno comércio ou até mesmo uma indústria, um galpão logístico, ele não conseguiria ter as tecnologias que ele tem lá hoje aplicadas sem esses 3 pilares, que é fabricante, distribuidor e integrador, funcionando junto. Isso é muito importante. Então, assim, não é só, eu vou lá na LG e compro. Não, você não compra. Você precisa instalar, você precisa projetar, para você ter exatamente aquela experiência de que aquilo que você comprou é exatamente o que você precisava. Por isso que é muito importante e ótimo essa iniciativa de vocês aqui de estar colocando 3 pontos que são importantes para projetos na mesma mesa para que a gente possa expressar para o público e eles também possam entender como é que a gente faz. Legal. E eu até aproveito para reforçar um pouquinho mais essa especialidade ou a importância de cada um nesse processo, que é no caso do integrador, eu vejo que um entendimento, no início do projeto, um entendimento exato do que o cliente precisa, como que ele vai usar, para desenhar isso aí de forma adequada. E aí eu acho que vem vocês também, a gente vinha falando aqui, você tem que ter o produto certo, você tem que ter o estoque, você tem que ter o crédito. Qual que é o principal hoje que vocês veem assim, de fabricante o fabricante ele se coloca num ponto hoje que é um ponto que aglutina várias vozes de clientes. Então a gente vai ter aqui 3 ou 4 clientes. O primeiro cliente são vocês dois aqui para mim, então eu escuto muito vocês. O fabricante tenta escutar o máximo possível o feedback do integrador, porque isso vai me ajudar a criar novos produtos e novas soluções para que a gente possa melhorar num futuro e corrigir talvez até erros que já tenham acontecido no passado. Eu escuto muito o distribuidor, então o fabricante escuta o distribuidor, porque o distribuidor vai falar assim, olha, preciso de mais peça, esse produto está indo bem, esse produto precisa de mais volume. Não, esse produto aqui não dá, a gente vai ter que reduzir. Então a gente começa a adequar todas as demandas baseado nessas 2 vozes, do integrador e do distribuidor, e que isso reflete e que nem sempre a gente consegue falar com o cliente final diretamente. Então isso para a gente é um reflexo do cliente final. E que é a pessoa que no final das contas paga a conta. É o cliente final que vai pagar o produto que eu fabrico, os serviços que uma KVM oferta e os produtos que saem da Agis lá pela logística e pelas ações financeiras que ele tem para compor o processo, né? Sim. Do lado da distribuição tem a questão de disponibilidade dos produtos, não só de um produto de uma determinada marca. Né? No caso da LG aqui, o painel de LED desse grande projeto foi LG, mas ele não precisava de um complemento, né? Para a KVM colocar aquele em funcionamento, entregar o produto completo, funcionando como
a experiência que o cliente gostaria, precisou de outros produtos que estavam na distribuição, que nós tínhamos o conhecimento e a disponibilidade imediata, né? Então, conseguimos apresentar para a KVM esse produto e vocês encaixarem no adequado, o produto adequado. Legal. Eu vou puxar aqui uma outra questão que foge um pouco até do nosso script aqui, do que a gente tinha falado, que é a questão de época de pandemia. Eu falei aqui com alguns fabricantes, na época de pandemia, o estoque foi afetado e tal. Isso para vocês lá, como é que foi, PH? Teve algum reflexo grande? Já está normal? Você não teve problema? Tivemos. A China, né, parou com os semicondutores, né, na realidade, afetou muito o nosso negócio. Mas a falta de produtos. A demanda existiu, né, a demanda ela veio como uma onda gigantesca da necessidade de produtos, principalmente para solucionar aí o home office, né, para dar apoio ao home office. Então, veio essa primeira onda, limpou o estoque de todos os distribuidores, todos os fabricantes, e depois a falta dos semicondutores prejudicou bastante. Mas, como vocês já disseram aí no passado curto, aí, vocês falaram questão, o que é o distribuidor? Fizeram essa pergunta para mim, o que é o distribuidor? O distribuidor é o pulmão da fábrica. A fábrica, 100% do que ela produz, ela não estoca, ela tem que repassar para alguém. Então, a operação financeira da fábrica é muito curta. Então, o pulmão da operação é o distribuidor, e nós suportamos bem, durante a pandemia, os fabricantes. Então, fizemos um pulmão bom para atender aí uma fase crítica de falta de componentes. Legal. Tá? Então, amenizou, foi bem amenizada graças aos distribuidores, os principais distribuidores. Legal. Bom, voltando então aqui, eu fugi um pouco do script, mas acho que é uma informação até útil aí para o mercado. Mas voltando então para o processo de venda, a gente vê outro também como integrador aqui, um outro ponto super interessante é a questão da experiência do usuário. Hoje a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, o integrador tem um showroom, não é um showroom grande, mas a gente tem aqui, pode demonstrar algumas coisas. E eu acho que a gente já falou no outro programa, a questão do BSC lá da LG, que eu acho que tanto o distribuidor aí entrando nesse processo de vendas junto com o integrador consegue fazer uso. E eu queria que vocês comentassem também. Acho que... A área profissional da LG, diferente da área consumer, da área que faz a venda da TV, do aparelho de som, do dia a dia das pessoas, ela é um pouco mais complicada para você ter exatamente o que vocês chamam de customer experience. Por quê? Porque todo projeto ele é um projeto meio que desenhado, personalizado para cada necessidade do cliente. Então, assim, o auditório que a gente fala aqui desse projeto, que é o que a gente entregou faz pouco tempo, ele é um auditório único praticamente. Ele vai ter aquele auditório, ele tem aquele painel de LED, ele tem aquele projeto. O LED pode até ser replicado em outras aplicações, em outros lugares, mas aquele auditório ele é único. E todos os projetos eles acabam se tornando um pouco únicos quando você tem a questão de B2B, quando você está falando em projetos específicos. O que a LG fez? Ela tem esse tal de BSC, que é o tal do Business Solution Center, e esse Business Solution Center, ele é uma área aberta ao público, muito pouca gente sabe que ele é aberto ao público. Só que para você acessar ele, você tem que cadastrar dentro do site da LG e você tem que agendar com a pessoa para fazer um tour pelos produtos B2B da LG. Esse Business Solution Center, ele foi montado com pequenas aplicações dos produtos da área profissional da LG para mostrar para o cliente o que ele vai receber, praticamente o que ele vai receber dentro do projeto, ou pelo menos ter uma ideia, ser um pouco mais assertivo. Isso é interessante porque muitas vezes a gente leva um cliente lá, a KVM vai lá com o seu cliente final, ou até mesmo a Agis, agenda e vai até o nosso BSC para fazer um treinamento ou alguma outra coisa, e a gente pode adequar alguns produtos, colocar as mídias, colocar as imagens do cliente final, e ele pode se ver dentro desses produtos já dentro de uma aplicação muito próxima daquilo que ele vai comprar ou que ele vai receber de projeto do integrador. Por isso que se faz muito importante. E eu costumo dizer uma outra coisa que é interessante aqui, fugindo um pouco do roteiro, Cláudio, geralmente em empresas fabricantes de eletroeletrônico, que é o caso da LG, o produto que está no B2B, ele é a tecnologia que ainda não está acessível para o grande público, mas já é uma tecnologia mais avançada. Então, vamos
falar em letras mais diretas. Hoje os painéis de LED eles já estão caminhando para ter uma resolução muito alta e um dia eles podem virar a ser uma TV na casa do grande público. Ainda não é. Ainda é um custo um pouco mais alto, ainda é focado em aplicações quando você tem um integrador fazendo projetos, mas essa tecnologia ela já pode ser vista lá dentro do Business Solution Center da LG, para o grande público. E isso é interessante, principalmente para aqueles que gostam de tecnologia, eu faço o convite para vocês entrarem no site da LG, fazer o cadastro, poder visitar e ver essa tecnologia. Não é a mesma coisa de ir ao shopping center, porque lá você vai ver a tecnologia do dia a dia, mas você vai ver uma coisa um pouco diferente, um pouco mais avançada, que já deve estar na casa das pessoas. E quando nós batemos aquele papo aqui, você e o Fontes, eu falei que o meu sonho era ter um all-in-one na minha sala. Ainda não consegui realizar, mas espero que saia. Agora a gente está no BSC, a gente renovou o Business Solution Center, então a gente tinha um all-in-one lá de 136 polegadas, temos ainda, né, que é um grande produto que a gente vende, a Agis tem estoque, inclusive, muito importante ressaltar. E esse all-in-one, hoje nós temos lá no Business Solution Center a nova série dele, que é uma all-in-one com resolução 4K em painel de LED. Eu não vou entrar aqui muito na questão técnica, mas fica aí a curiosidade, a dica de curiosidade, a semente plantada da curiosidade, para vocês irem até o BSC, o Business Solution Center da LG, para que vocês possam ver esse produto funcionando. Nos procura. É incrível. Procura qualquer um de nós três aqui que a gente pode levar lá, vocês vão conhecer. Com certeza. E o PH, eu acho que Um ponto importante aqui que eu falo sempre do BSC, quando eu levo clientes ao BSC, o produto profissional, ele não é acabado, né? A experiência, quando a gente leva um cliente no BSC, ele vê a solução funcionando, acabada. E o BSC ele é formado por um display profissional trazendo uma imagem. Aquela imagem é de um parceiro. O equipamento instalado num suporte de parede, esse suporte é de um parceiro. A LG não produz esse suporte. Então, é união, é um turnkey de informações, de conteúdos lá dentro, e que é o que a KVM oferece para os clientes dela. Tá? Quando o cliente procura a KVM, ele quer uma experiência, ele tem um sonho, né? Diferente um pouco da televisão. A televisão é um produto acabado que a gente sonha em ter. É a melhor televisão, aquela tecnologia de televisão. O cliente do profissional, o cliente corporativo, ele tem outro sonho. Ele tem o sonho daquela comunicação visual dentro do estabelecimento dele. Ele quer se comunicar com o cliente dele da melhor maneira, com a melhor tecnologia. E lá a LG apresenta essas experiências, desde o produto para aquele cliente, o suporte para aquele cliente, o conteúdo para aquele cliente. Então é importante, utilizem bastante esse BSC, usem a Agis, usem o PH para a gente conseguir levar os clientes até lá. Legal. A gente como integrador vê uma importância grande nisso. Acho que, primeiro, tá junto com o fabricante, tá junto também com o distribuidor. Eu acho que ainda não aconteceu, mas é possível que em breve a gente também possa tá visitando algum cliente junto para falar disso, para falar de disponibilidade de estoque, para falar de crédito, para falar de qualidade de produtos. Eu acho que a gente pode, cada vez estar mais junto e se integrando cada vez mais em relação a isso. Eu acho que esse elo, essa cadeia é importante para a gente entregar valor para o nosso cliente final, que eu acho que é o grande segredo. O LED é o futuro. Muito, como o Leandro disse, a tendência vai ser o LED estar nas salas de casa, em curto espaço de tempo. Mas enquanto isso não acontece, a gente explora o que ele tem de melhor, de ser uma tecnologia nova, desperta interesses. Eu costumo usar isso muito quando eu falo com clientes de DOH. O que é o LED diferente do display? O display, você está andando no corredor de shopping, você vê um display, para os leigos, o monitor profissional, ele é um televisor. Então não tem diferença do que você já está acostumado a ver na sua casa. Então aquilo ali não chama atenção. O que chama atenção? O conteúdo. O conteúdo, um conteúdo bem feito, com cores vibrantes, chama atenção, né? E o que o desenvolvedor da mídia busca? Chamar atenção. Quando a gente vai para o LED em si, ele já chama atenção. Por quê? Ele é diferente, ele tem um brilho diferente, as cores são mais vibrantes, então chama atenção.
é o produto para mídia. Ele é ainda, por muitos anos, vai ser o produto da mídia. Outro exemplo que eu costumo dizer, assim, se a gente tivesse um painel de LED ligado aqui do lado, a gente não conseguiria ter esse bate-papo olhando um no olho do outro, porque o LED piscando aqui do meu lado me chamaria atenção de 2 em 2 minutos, né? Então, isso é o sonho de consumo de qualquer empresa de mídia. Não, então, assim, o LED é o futuro. Legal. Ótimo, eu acho que ótima explanação aí. E eu acho que para fechar a questão do projeto, acho que seguindo mais ou menos aqui a linha de raciocínio que a gente fez, acho que não menos importante, ou talvez um dos mais importantes, junto com a qualidade, é a questão do preço. E aí a gente sabe, a gente briga muito aí com negociação, às vezes negociação mais dura, menos demorada, menos demorada, mas tem lá compras, enfim, sempre tem esse processo. Como é que onde que vocês entram? Assim, acho que a questão do fabricante, acho que tem um apoio, a questão do distribuidor também é super importante nesse elo, nessa cadeia. Como que vocês veem isso hoje para viabilizar o projeto? Assim, o que a gente facilita? O distribuidor, acho que busca, né? Uhum. O distribuidor busca o melhor custo-benefício, né, dentro do leque de opções que o fabricante tem. O fabricante ele tem desde o produto mais high-end, vamos dizer assim, e outras opções menores. Aí a gente vai para um projeto desse grande banco, é um cliente potencial a utilizar o suprassumo da tecnologia. Ele é potencial a isso, ele necessita de ter o produto de ponta. O fabricante tem um outro produto que é para clientes com outro perfil de investimento, né? Até porque existe uma fase transitória, né? Eu falo fase transitória do display para o LED, então a gente tem que se adaptar ao investimento, né? Eu acho que um dos grandes desafios, e nós como fabricantes, né, a gente tem esse desafio de disseminar a informação da tecnologia. E eu explico por quê. Eu acho que acontece isso no mundo comum, né, no mundo do cidadão comum, quando você entra numa loja de tecnologia, seja ela qual for, é muito difícil você saber se você vai comprar o relógio, o smartwatch série X, Y ou Z, ou até mesmo que notebook é o melhor notebook para você naquele exato momento. Eu, por exemplo, eu tenho um LG Gram e eu adoro porque ele é muito leve e ele é super pequeno, super compacto, então eu consigo, dentro das minhas necessidades de mobilidade, estar com ele e tá muito bem. Tem outras pessoas que gostam de jogar jogos, então elas precisam de um outro notebook. O meu tem um preço e provavelmente o notebook do gamer ele vai ter um outro preço. É a mesma coisa com qualquer produto da área profissional. E, infelizmente, a grande maioria, isso eu posso cravar, a grande maioria, incluso compradores e talvez até consumidores comuns, eles não sabem muitas vezes o valor da qualidade ou o valor daquilo que eles estão comprando. Essa é a diferença do preço e do valor. E do valor, exatamente. Isso é muito importante para uma marca como a LG, porque a gente investe em marca exatamente porque a gente quer perdurar no mercado. Então a gente não quer fazer uma venda, como o PH fala, a gente quer fazer venda o ano todo, todos os anos e, se possível, todos os anos da vida do consumidor. Isso é muito importante. E aí quando você chega para fazer um embate de preços, e isso acontece na minha área, acontece com o distribuidor, acontece com o serviço do integrador, o cara fala assim, mas preço é preço, eu preciso de mais desconto, mas tem esse outro aqui que eu vi lá no Alibaba, falei assim, não pode, não é a mesma coisa. E, infelizmente, a gente tenta disseminar informação. Como que a LG faz isso hoje? Eu volto no Business Solution Center. Além de você ter as áreas de degustação de produto no Business Solution Center e você poder ver o produto funcionando, você tem áreas de treinamento. Então, você tem ali no Business Solution Center áreas de treinamento dos produtos da LG, e até produtos que muitas vezes são complementares à solução da LG, a gente faz treinamentos dentro desse Business Solution Center. Então é mais um motivo para que você vá atrás da qualidade, vá atrás da informação, para você saber o que você está comprando. Nem todo serviço é igual, nem todo produto é igual. Não estou dizendo que o meu é melhor ou que é pior, mas eu gostaria muito, provavelmente, que num futuro as pessoas conseguissem analisar marca, produto, credibilidade, qualidade, muitas vezes material, e a gente sabe que matérias-primas muitas vezes influenciam no produto de uma maneira boa. Então, assim, a gente tá aqui, a gente fabricante tá aqui para disseminar informação e para que a pessoa possa tomar uma decisão correta.
Aí a questão do preço, a gente sabe que é doloroso, a gente sabe que todo investimento ele tem budget, você não tem fundos infinitos, e mesmo grandes bancos, que é o caso do projeto que a gente está falando aqui, eles têm budgets limitados e ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Mas exatamente por não gostar de jogar dinheiro fora, é muito importante você ter a informação para saber o que você está comprando e poder analisar. Legal. Não, acho que super interessante. E eu vou aproveitar para entrar no próximo tópico aqui. Então, acho que já fizemos o nosso projeto até o final, discutimos o preço, ganhamos e a gente vai para o pós-venda. Você comentou, você fez um comentário interessante que eu vou usar então como gancho, que é a questão de não querer fazer uma venda só. E aí vou fazer a propaganda aqui também da KVM, depois vou passar para vocês comentarem sobre isso. A KVM é uma empresa de serviços e busca muito desenhar projetos adequados, aderentes à necessidade do cliente, buscar as melhores soluções, buscar as melhores formas aí, melhor prazo de entrega, enfim, de financiamento, de preço, para fazer essa entrega mais adequada, mas também a gente gosta muito de ficar no cliente depois. É uma empresa de serviços que presta manutenção, que tem grandes contratos em grandes contas. Então esse é o que a gente acredita aqui que é o segredo para a gente também fazer um pós-venda legal. A gente tem interesse de se manter naquele cliente, e isso só a escolha, obviamente, é do cliente, a gente só consegue isso se tiver uma boa qualidade, tanto na entrega quanto depois no pós-venda e depois no serviço. Como é que vocês veem hoje essa questão assim, do pós-venda? Eu acho que tem uma questão de disponibilidade de estoque, tem uma questão de assistência técnica. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Como é que vocês apoiam aí as empresas, os integradores, né, nessa questão? Eu vou abrir e o Leandro complementa. Eu prezo muito pelo pós-vendas. O pós-venda a gente ganha clientes aí. Aquele produto que você vende uma única vez não faz você ganhar o cliente. O que você ganha cliente são produtos duráveis, porque são produtos, como a gente tem dito aqui, não são produtos de baixos valores. Então, quando você vai vender, você tem que falar assim, olha, é um produto durável, ele é o colchão. Ele é barato para comprar uma única vez, mas quanto ele dura? Quanto tempo ele vai durar? É isso que é o papel da primeira venda, vamos dizer assim. A segunda venda é a manutenção do equipamento, o que ele vai, até onde ele vai levar de bons negócios para o cliente. Um dos motivos da LG ter a Agis como distribuidor, e no caso de LED ter a Agis como o principal distribuidor de painel de LED, ninguém fica no mercado 30 anos, né, PH, que vocês falaram anos. Que vocês estão aí já no mercado, ninguém fica no mercado 30 anos fazendo vendas únicas. Então você precisa da recorrência. O B2B, ele é uma área de relacionamento. Então, o que vai perdurar, além de tudo, a questão do pós-venda é relacionamento. E o relacionamento, ele vai estar diretamente ligado com a qualidade do seu produto e com o pós-venda que você resolve os problemas quando eles aparecem, quando eles ocorrem. Eu acho que a Agis só está há 30 anos no mercado porque ela consegue hoje fornecer um portfólio de produtos com fabricantes que são minimamente confiáveis, entre eles a LG. Além de outros serviços, que são serviços financeiros e confiabilidade, que a gente já sabe o que é e também não teria perdurado se assim não tivesse. No caso da LG, eu acho que é uma grande marca, uma marca já bem conhecida do grande público, e como diria o nosso fundador, o produto ele tem que ser o melhor produto possível para aquele público, para aquele consumidor. E se assim não for, a gente não vai mandar ele para o mercado, a gente não vai vender. E eu até costumo dizer algumas palavras aí do Fred, que trabalha lá com a gente no B2B. O produto que a LG vende aqui no Brasil, como painel de LED, por exemplo, é o mesmo produto que eu vendo na Europa que eu vendo nos Estados Unidos. Não tem diferença. E por não ter diferença, eu tenho que manter um nível de qualidade mundial. Diferente de talvez alguns outros concorrentes, que eles não precisam, eles não estão nem aqui, né? Eles estão vendendo um produto muitas vezes entregue pelo correio, e não que isso seja demérito, mas muitas vezes a gente sabe que eles não precisam honrar por um pós-venda. Ou eles podem até justificar para o cliente, mas você pagou bem baratinho mesmo, então ele pode quebrar daqui um dia, 2, né? Quem nunca? Eu acho que esse tipo de consciência é o que tem que estar cada vez mais dentro da cabeça das pessoas que trabalham no B2B. A LG ela tem um pós-venda hoje que cobre o Brasil todo, eu tenho inúmeras assistências técnicas para inúmeros tipos de produto. Mas o grande X da questão do B2B é
um relacionamento muito bom com o integrador, porque no final das contas, eu consigo dar um pós-venda de produto, mas eu não consigo dar um pós-venda de sistemas, nem um pós-venda de manutenção, muitas vezes numa necessidade específica do cliente. E aí eu passo a bola para você, Cláudio, falar da KVM, que quando o seu cliente tem uma dor e ele precisa de um serviço urgente, eu muitas vezes consigo deixar um produto lá na Agis, posso até te mandar uma assistência técnica, te dar um auxílio no produto. Mas e se a tela não estiver ligando? Às vezes não é a tela que não está ligando, às vezes é o sistema. Como é que você trata isso? A KVM tem um suporte. Bom, além dos contratos que a gente tem uma equipe aqui grande de suporte e preza estar muito próximo do cliente, está com o PH, a gente batia um papo aqui antes de começar a questão do telefone. Então, tipo, todo mundo tem o telefone do Cláudio, todo cliente tem o telefone do Neco, tem o telefone da área técnica. Então, assim, até ontem tem um caso que eu posso citar aqui que é interessante. Um cliente ligou e falou assim, olha, eu tenho um evento em Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, amanhã de manhã, quarta e quinta, e eu preciso que esteja um técnico lá, tipo, amanhã às 6 horas da manhã. Não é um lugar perto. Não. E a gente precisava conseguir um técnico disponível que pudesse acompanhar esse evento durante 3 dias lá. Me ligaram, então, quase 6 horas da tarde, a gente foi atrás, conseguiu um técnico, foi lá e colocou. Então, assim, eu acho que a disponibilidade, a facilidade de falar com qualquer escalão aqui da empresa, eu acho que é o que nos possibilita entregar esse serviço, nos entregar um bom pós-venda. Eu acho que esse e eu volto a esses seus comentários para os nossos pilares aqui, né? Os 3 pilares. Então, você consegue receber a dor do cliente de uma maneira muito boa, muito fácil para o cliente poder te acessar, porque é esse o serviço que o integrador, uma KVM, ela presta no mercado. A LG, ela é facilmente acessada pelo integrador e pelo distribuidor, para poder resolver tanto uma questão de uma informação técnica como uma questão de uma disponibilidade de produto. E a Agis, com todo esse poderio de estoque, de prateleira que ele tem, ele pode te deixar um produto ali à pronta entrega para que você possa correr com isso e em uma urgência você poder atender o cliente corretamente. Sim. E eu plagiei aqui o discurso do PH, que ele falou que estava no início que está há 23 anos na Agis, mas ele tinha me dito antes que o telefone dele é o mesmo há 23 anos. Então, 23 anos, todo mundo tem o telefone dele, fácil de acesso também. Exatamente. Então, é tranquilo. Mas legal, acho que foi bem interessante aí, esmiuçamos bastante essa questão do pós-venda. 23 anos já é um urso panda do mercado, né, cara? O cara tá é o mesmo telefone, então assim, isso passa credibilidade. Claro, exatamente. Né? E legal. Bom, eu acho que eu comentei no início aqui que a gente ia falar um pouquinho de um projeto grande que a gente entregou aí, a gente não tem ainda a possibilidade de falar o nome do cliente, porque está em processo de aprovação e tal, mas eu posso mostrar algumas fotos aqui, acho que e detalhar um pouquinho como é que esse projeto foi implantado, como é que ele está hoje em produção. Se o pessoal puder colocar aqui a minha tela na tela, aí a gente tem então um painel de LED aqui que tem 20 metros de comprimento por 2 de altura. Esse é um auditório, principalmente que se fala hoje dos ambientes híbridos. Então, se procura muito a possibilidade de você estar falando num espaço com pessoas, com algumas pessoas, mas também tem muita gente hoje em dia acessando remoto de suas casas, por trabalho híbrido, por trabalho remoto, ou muitas vezes até cliente. E aqui, então, um belo do auditório, onde o apresentador tem a possibilidade de usar, então, essa tela aí maravilhosa que tem instalado na frente, e independente aí do conteúdo, enfim, de colocar algum participante para fazer alguma palestra também remotamente, mas ele tem a possibilidade, que eu acho que é talvez a mudança, o desafio aí da época, né? Acho que pós-pandemia, da gente poder também colocar as pessoas praticamente ao vivo, ou ao vivo, mesmo que remotamente, aparecendo para o apresentador, podendo se comunicar, podendo fazer as perguntas e o apresentador vendo o rosto deles, quem está lá, quem está no auditório também poder ver quem está remoto, quem está se expressando. Acho que usando muito aí um modelo do que se vê na televisão, a gente fala aí de Faustão, de Luciano Huck, de Serginho Groisman, então a plateia pode estar remotamente participando. Isso aí se consegue com boas soluções, se consegue com boa disponibilidade de produto e também com uma boa integração aí dos... Isso é muito legal porque você consegue colocar mais gente do que cabe no auditório, né? Então você tem uma audiência híbrida, literalmente. Público virtual. Um público virtual, muito bom. Muito importante dizer é que a gente está falando de um fine pitch, né? Uma resolução altíssima embarcada nesses equipamentos. Você tem mais aí de 8K de processamento de pixels.
O Leandro pode dar mais detalhes aí. Eu acho que, mas inclusive, em questão hoje de processamento, eu acho que é o maior que eu já... Eu acho que é o painel auxiliei. instalado hoje com a maior resolução, ou uma das maiores resoluções aí que tem, até pelo tamanho dele, 20 metros. 20 metros é muito tamanho, né? 20 por 2 é praticamente o backstage inteiro do auditório, né? O palestrante ele fica na frente do painel e ele interage muitas vezes com o próprio painel. Só para vocês terem uma ideia, porque aí o grande público pode fazer uma referência, aquele painel que tem na CNN, que é o canal de TV, né, de TV a cabo, de notícias, ele tem 6 metros. Ou seja, esse aqui tem mais de 3 vezes. Qual a resolução? Ele está em 2.5, então por isso que algumas vezes, quando você tem até a câmera na frente desse painel, você vê algumas aberrações visuais. Esse aqui vai dar 0, porque ele já está num pixel pitch de 1.5. É muita resolução, principalmente para um painel como esse. Aquele da CNN é 2.5, é um painel que tem já uma certa idade, mas esse aqui é muito interessante, é um painel muito novo. E aí vem outras features também que a gente pode até entrar na parte técnica, que eu acho interessante ter. Por exemplo, o HDR. Então, assim, um painel com HDR, ele vai se aproximar muito de um desempenho de uma TV quando você tiver, principalmente, imagens em dinâmicas. Depois você tem o refresh rate, que é a taxa de atualização. Exatamente, você pode gravar as palestras, você pode disponibilizar isso depois no YouTube, ou até mesmo fazer um broadcast com isso. Eu acho que essa é a questão. Até porque, se você tem o ambiente híbrido, né, Cláudio, você vai ter a captação de imagem na frente. Então, as pessoas que estão no ambiente híbrido, que estão na tela que vocês estão vendo aqui, elas têm que receber uma imagem condizente. Uma imagem interessante, para que elas possam ter, inclusive, o interesse do conteúdo que está sendo. Claro. E vamos aproveitar aqui um pouco para vender o produto, né? Diferenças, né? Hoje o mercado, a gente fala, quando a gente vai vender painel de LED, a gente fala em pixel pitch e brilho, e mais nada. E alguns comentam sobre a marca do produto, né? A gente esquece de falar a frequência, a durabilidade dos componentes. Isso faz muita diferença. No caso, nesse exemplo aqui, 100% desse ambiente vai ser gravado, vai ser filmado, né? E tudo que está sendo filmado vai aparecer na câmera. Quando a gente vende qualquer painel de LED, você vai tirar uma foto, você tem dificuldade. Você vai filmar, você vai ver aquelas faixas pretas passando, ou até você tirar uma foto, o painel estava aceso, na minha foto saiu apagada. O que é isso? Sim. É qualidade dos equipamentos, frequência do equipamento. Então, assim, não vamos falar só em pixel pitch e brilho. Tem um outro, muito mais a falar em painel de LED, que a gente vai conseguir, com outros bate-papos, aí a gente vai detalhar mais esse produto. E do nosso lado, a gente está trabalhando aqui em conjunto com a LG para divulgar esse case aqui, obviamente com a aprovação do cliente, mas teve um molho especial aí, que era a questão do prazo de entrega, que era super apertado pela importância do espaço e o tempo que poderia deixá-lo indisponível, a integração com áudio, integração com videoconferência, uma série de coisas que eu acho que a gente vai explorar mais, mas foi um projeto bastante interessante e também, obviamente, a gente deixa à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais. Essa parte foi a parte emocionante, né, Cláudio? Quando você me ligou e falou assim, olha, eu preciso disso, eu falei, olha, que legal, para quando? Para ontem. Eu falei, tá bom, tinha no distribuidor, ainda bem. Ainda bem que a Age estava ali pronta também com estoque para atender. E aí reforça mais, eu acho que a importância da sinergia dessa cadeia aqui, desses elos que a gente representa para o negócio sair como a gente viu aqui, enfim, como a gente deve divulgar em breve. Não só o painel de LED, né? Tínhamos o processamento que era necessário para colocar em funcionamento. Claro. Não, legal. Bom, eu acho que indo para o final aqui, antes de agradecê-los, eu sempre costumo terminar dando uma mensagem final aqui, dizendo, principalmente para quem contrata, quem busca as nossas soluções, a gente então tentando passar a visão para o cliente final lá, para quem está pesquisando, para quem está indo buscar nossas soluções, assim, qual é que é a importância de cada um de nós nessa cadeia. E pelo aspecto aqui do integrador, eu acho que o que a gente busca entregar é a questão da disponibilidade, do entendimento, de levar pessoas para entender as necessidades do cliente, que sejam treinadas, que sejam certificadas, que consigam interpretar a necessidade deles lá também no aspecto do negócio, para trazer para dentro de casa, para a gente consultar, buscar vocês e levar a melhor solução lá, todo o processo de
de negociação, enfim, até a implantação e depois o pós-venda. Então, acho que é isso que o contratante pode exigir e esperar da KVM, que a gente está o tempo inteiro buscando isso. E aí, eu acho que lá na Ages, muitas vezes a gente, até o comprador muitas vezes não vê o distribuidor, mas eu acho que a importância até de você mencionar aqui qual que é o trabalho e até para o cara lá já dizer, puta, quem que é o distribuidor que vai entregar aqui? Qual que é ele tem 30 anos de mercado, ele tem a confiança do mercado. Respeito à cadeia de integração. A gente respeita muito o papel do integrador e do fabricante. Eu, particularmente, cobro demais a indústria para que não atravessem os negócios, e quebra a cadeia, quebra o meu negócio, quebra o seu negócio, quebra, que eu digo, atrapalha os negócios. O fabricante não tem uma expertise de dar a solução, ele tem expertise de apresentar um produto. O distribuidor tem a expertise de fazer a logística, o estoque, o crédito. É o que a gente tem de melhor. E o integrador, você nada já sabe dizer aí. Legal. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado aí, Cláudio. É um prazer aqui. Eu viria quantas vezes for convidado, porque é um bate-papo muito bom, é um lugar que a gente consegue realmente falar abertamente, não só de tecnologia, porque às vezes é muito fácil só falar de tecnologia, mas falar desse nosso dia a dia, né? Dessas dores que a gente tem e desses parceiros, né? Quem é a Ages, que a LG trabalha tanto? Quem é a KVM, que o Leandro e da LG fala tanto? E não é só o Leandro, tem outros vendedores nossos que também têm relacionamento muito bom aí com vocês, para N verticais, N áreas. Por que a LG trabalha com a KVM? Poxa, a KVM fez certificação lá dos produtos da LG. Por que o integrador faz essa certificação? Por que muitas vezes eles ligam na Ages e falam, poxa, mas você tem o produto tal? Mas você vai ter quando? Não, você já tem, então eu vou para aquele outro. Muitas vezes até faz um desconto para comprar alguma coisa que está em estoque, mesmo que ele tenha uma feature um pouco mais avançada, um pouco maior. Então, assim, são essas dores do nosso dia a dia e que no final do dia é o nosso... eu vejo... pode virar oportunidade. Exato, eu converso mais com o PH e com o Cláudio muitas vezes mais do que com a minha mãe e com a minha esposa. Minha esposa às vezes é mais difícil, é verdade, mas a gente tá ali, né? E é muito importante que isso que o PH comentou, cada macaco no seu galho. O fabricante hoje, ele faz muita coisa, ele vai muito, e muitas vezes até o cliente final, para fazer divulgação. Então, o marketing da LG é muito efetivo. Mas respeito a cadeia. Mas a gente respeita a cadeia. Até porque, no final do mês, quem vai me fazer aperto de preço é mais a Ages, porque vai conseguir comprar em grande quantidade para repassar para o integrador, que vai repassar para o cliente final aquele desconto de ter comprado estoque, de ter comprado em maior quantidade, de ter tido uma negociação melhor com o fabricante. E isso faz todo mundo ganhar. A cadeia respeitada, todo mundo vai ganhar, inclusive o cliente final. E tem muitas vezes aquele cliente final que fala, mas por que eu não compro direto lá do fulano? Porque é muito mais fácil e eu vou economizar. Não necessariamente. E a gente sempre sabe disso e a gente consegue, inclusive, provar isso. Produto profissional não é acabado. Produto profissional não é acabado. Se não tiver os três grupos aqui, não vai funcionar. Exatamente. Legal. Bom, acho que é isso. Acho que foi um super bate-papo, super produtivo. Obrigado, acho que a gente valeu, espera cara. que o pessoal goste. Então, agradecer mais uma vez a presença do PH, agradecer a presença do Leandro. Obrigado. O espaço está sempre Muito à disposição de vocês aqui para o que quiserem trazer, discutir, bater um papo, apresentar. Esse espaço aqui está sempre à disposição de vocês. Valeu. Conte com Obrigado. a Ages. Pode contar com a gente sempre. Legal. Obrigado. Obrigado. Estamos encerrando aqui mais um episódio do KVMcast. Em breve, esse episódio vai estar no ar aí nas nossas redes sociais para que vocês possam curtir, comentar, enfim, distribuir, comentar conosco. Gravamos esse episódio aqui no estúdio da KVM Audiovisual, estúdio que tem aí as soluções modernas, soluções aderentes às necessidades. Se alguém quiser conhecer também, fica à disposição. Meu contato, os contatos da KVM Audiovisual nas redes sociais. Beleza? Obrigado e até a próxima.